hoje é uma live super importante sobre o canabidiol, né, e o autismo. Boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso bate-papo. Nós vamos trocar algumas ideias do que acontece com o canabidiol, com o autismo, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o canabidiol é um produto de uma planta que é a Cannabis sativum, que vulgarmente chamado da maconha. Obviamente que o canabidiol é um óleo que é extraído dessa planta e que tem como propriedades terapêuticas bastante interessantes, e é isso que a gente deve valorizar no caso. Embora aqui no nosso meio ainda a maconha é considerada uma contravenção, é considerada até certo ponto um crime, mas ela é extremamente útil para muita coisa, não só para a parte medicinal, mas também para a parte industrial, porque existem vários países no mundo que já usam o cannabis para fazer uma série de artefatos para a indústria. E dizem também que até o cannabis ele serve também para fazer até vela de barco, que eles têm usado para isso. E eu fiquei sabendo também, essa semana, que aquele carro elétrico Tesla, ele tem o painel também feito com folha de cannabis. E que é uma coisa interessante, né? Mas aqui no nosso meio isso daí ainda é impossível, não é possível nem plantar, e isso daí, se fosse uma plantação regulamentada, seria uma fonte de muita riqueza para o país. Enfim, é o nosso país, vamos lá. Então, o canabidiol, ele tem uma história bastante antiga. Ele começou a ser testado, foi em Israel, em 1964, por esse professor Rafael Mechoulam, que foi quem começou a estudar os efeitos terapêuticos do canabidiol naquela época. E lá em Israel tem uma certa vantagem, né? Porque o professor Mechoulam, ele vai desde a plantação até a extração do óleo e a aplicação de tudo isso. Mas nós tivemos também aqui no Brasil um grande pioneiro em fitoterapia, que foi o professor Carlini, que ele foi da Santa Casa de São Paulo e posteriormente da Escola Paulista de Medicina, que foi o professor pleno lá de psicofarmacologia, e que estudou muito o canabidiol. E desde aquela época, na década de 70, quando ele começou a estudar, ele já fazia experiências com animais em termos de se usar o canabidiol como um anticonvulsivante. E que realmente teve alguns trabalhos que ele publicou naquela ocasião, mas não tiveram, vamos dizer assim, grande êxito aqui no Brasil, mas foram trabalhos de peso muito importante no exterior. E aqui foi muito pouco valorizado naquela ocasião. Agora, o canabidiol, ele já é uma coisa conhecida porque nós temos no nosso corpo um sistema que é o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele nada mais é do que também o próprio canabidiol, que é muito semelhante a isso. E que nós temos isso no nosso corpo. Em todas as nossas células nós temos o canabidiol. E ele é responsável pelo equilíbrio funcional de diversos órgãos, modulando as respostas emocionais, comportamentais, sociais e imunológicas, principalmente imunológicas. Foi somente em 1994 que foi isolada a anandamida. A anandamida
ela é um elemento semelhante ao canabidiol, só que ele é de produção endógena, ou seja, ele é produzido dentro do nosso próprio corpo. E que ele tem, na verdade, dois receptores, um maior, que é o CB1, que é no cérebro, e outro CB2, que são receptores de órgãos linfóides. No fim das contas, o canabidiol ele é um fitocannabinoide, ou seja, que ele é derivado da planta. Ele é semelhante ao endocannabinoide que nós temos fabricando no nosso corpo, que nós temos o tempo todo. Ele tem uma ligação com os mesmos receptores que o endocannabinoide. Não é psicotrópico, isso daí é uma coisa muito importante de se saber, porque existe ainda um mito de que o CBD ou o canabidiol é psicotrópico, mas não é, embora a planta, o cannabis, ele tenha outros componentes que também têm o elemento psicotrópico, mas não é esse o caso. E ele tem como propriedade liberar neurotransmissores, e isso em nível de sistema nervoso, tanto que ele tem uma ação muito importante sobre a serotonina. Tanto que esse nome, anandamida, ele do sânscrito quer dizer felicidade. E se a gente for fazer um paralelo que ele libera neurotransmissores, que é a serotonina, que é justamente o neurotransmissor da felicidade, então a gente pode perceber a grande relação que existe entre o canabidiol e a anandamida. E uma outra coisa bastante importante que tem o canabidiol, que ele controla a dor e também a inflamação. Ele é um potente anti-inflamatório que é usado em várias ocasiões, em várias situações diferentes. As indicações do canabidiol, elas são bastante amplas, bastante grandes. A primeira delas, que foi o marco para usar o canabidiol aqui no Brasil, que foi uma família que tinha crianças com síndrome convulsiva refratária e que acabou trazendo o canabidiol para cá e que, com isso, teve um resultado fantástico com o tratamento da epilepsia, e aí passou a ser aceito aqui pela Anvisa o tratamento da epilepsia refratária com o canabidiol. Então, nós temos alguns tipos de epilepsia em crianças pequenas, são crianças que apresentam várias convulsões durante o dia, em situações absolutamente diferentes, e são crianças que sofrem demais com tudo isso, não só as crianças que sofrem com as crises em si, mas a gente pode imaginar o que seja para os pais conviver com uma criança tendo convulsões de hora em hora ou cada 2 horas, uma crise convulsiva. E que, com isso, o canabidiol ele foi usado e hoje está se usando bastante nas epilepsias refratárias e com resultados bastante satisfatórios, bastante bons. Muitos deles, às vezes, ficam sem crise nenhuma e outros têm uma redução bastante importante das crises convulsivas. Uma outra indicação do uso do canabidiol é na paralisia cerebral. A paralisia cerebral, que é um quadro basicamente motor, onde a gente tem uma hipertonia, uma espasticidade muito grande da musculatura, e essa espasticidade da musculatura, ela é também bastante dolorida, além de limitar muito os movimentos que essas crianças crianças e até maiores, que podem realizar. Então, o canabidiol ele tem uma ação bastante importante na espasticidade. Então, ele diminui a espasticidade. Por outro lado, diminuindo a espasticidade, diminui a dor
E diminuindo a dor, com isso a gente acaba tendo maior mobilidade para essas crianças com paralisia cerebral. E um processo semelhante acontece também com a esclerose múltipla, porque a esclerose múltipla também ela causa muita espasticidade, muita dor, e com isso é um quadro assim que se assemelha, vamos dizer assim, no contexto geral da espasticidade e da dor à paralisia cerebral, e que tem dado também resultados bastante interessantes, bastante promissores para esses pacientes portadores da esclerose múltipla, porque desaparece praticamente a espasticidade. Uma outra indicação do canabidiol é para a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que muito pouco se sabe qual é a causa. A única coisa que realmente é muito patente, que são vários pontos dolorosos pelo corpo, e esses pontos dolorosos eles são persistentes e muitas vezes acabam levando a um quadro de depressão. E esses pacientes que apresentam a fibromialgia, que é principalmente no gênero feminino, elas têm um cansaço muito grande, elas acordam muito cansadas, elas ficam realmente bastante espoliadas e com e um sono muito complicado, muito difícil, não consegue muitas vezes dormir. E que tem dado também resultados bastante interessantes com o uso do canabidiol nessa medicina integrativa. Outra indicação, que é a doença de Parkinson, e que também tem o tremor, tem a espasticidade, tem a lentidão, muitas vezes o quadro depressivo associado ao parkinsonismo, e com o canabidiol também tem dado resultados bastante interessantes, onde há uma redução do tremor, há uma redução da hipertonia, grande parte das vezes, e também tem uma ação muito importante sobre a questão da depressão, que é uma situação bastante constante no parkinsonismo. Outra coisa é o transtorno do sono, e o transtorno do sono que ele pode ser subdividido em várias partes. Então, uma delas é a dificuldade para conciliar o sono, outra delas é a dificuldade para colocar, vamos dizer assim, a criança ou adolescente para dormir, porque grande parte das vezes ficam acordados a noite toda. Outra questão que acontece muitas vezes é o sono entrecortado, acorda várias vezes durante a noite, o sono bastante agitado, e isso, no fim das contas, tem uma repercussão no dia seguinte, que basicamente é o cansaço. E o cansaço, obviamente, quando a gente acorda cansado, a gente fica também um pouco mais irritado, fica mais intolerante, o trabalho passa a render menos, e isso acaba interferindo muitas vezes na dinâmica de vida das pessoas. E o canabidiol, ele tem uma ação bastante efetiva sobre o sono, melhorando a qualidade do sono, melhorando o tempo de sono, e que com isso você acaba tendo um acordar melhor do que era anteriormente. Outra indicação do canabidiol é para hiperatividade, e nós já tivemos várias crianças com quadro de hiperatividade que já chegaram a tomar vários medicamentos, inclusive os psicoestimulantes, e mesmo assim não tiveram uma resposta adequada para a hiperatividade. E quando foi acrescentado a eles o canabidiol, eles tiveram realmente uma resposta bastante interessante, onde houve um controle quase que perfeito dessa hiperatividade. Portanto, é uma das indicações que a gente pode fazer, e no nosso caso, nós não usamos para crianças neurotípicas, mas foi usado especialmente nas crianças com transtorno do espectro autista, que eram mais refratários aos psicoestimulantes.
O transtorno do espectro autista é uma outra indicação bastante precisa, vamos dizer assim, no caso do canabidiol. E eu acho que vale a pena a gente traçar algumas linhas sobre o transtorno do espectro autista para a gente poder se situar melhor do que está acontecendo. Nós hoje, o transtorno do espectro autista tem uma prevalência bastante grande. Hoje está em 2,3% da população mundial. Isso daí representa um número enorme. Se a gente quiser transferir isso para o Brasil, então nós vamos ter mais ou menos 4,5 milhões de indivíduos portadores do transtorno do espectro autista. E se nós transferirmos isso para São Paulo, com mais ou menos 25 milhões de habitantes que nós temos aqui, nós teríamos um número de 400 mil pacientes com transtorno de espectro autista aqui em São Paulo. O transtorno de espectro autista, ele tem repercussões muito importantes em várias áreas, especialmente na área da educação, onde essas crianças acabam tendo dificuldades na escola para o aprendizado, são dificuldades para se manter, vamos dizer assim, dentro de uma escola por causa das suas características clínicas, e a educação passa a ser um ponto bastante vulnerável para essas crianças. Há uma repercussão muito grande em nível familiar, porque essas famílias, de repente, se deparam com uma criança com transtorno autista, que não era o que era esperado, não era a expectativa deles na época de gestação e nascimento, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba tendo um choque muito importante numa fase inicial, onde existe uma fase de revolta, uma fase de raiva e etc., até que conseguem, muitas vezes, se acomodar com o paciente com transtorno de espectro autista. Além disso, dos pais que nós estamos citando, existe também, muitas vezes, os irmãos que acabam tendo realmente sofrimentos bastante grandes por causa do irmão com transtorno do espectro autista. Essas crianças também têm repercussão nas relações, porque elas se relacionam muito mal ou praticamente não se relacionam com outras crianças, com outras pessoas, muitas vezes até os próprios cuidadores não são não são pessoas, vamos dizer assim, de uma relação muito forte, de uma relação muito superficial, e grande parte das vezes para satisfazer as necessidades que eles acabam apresentando. E uma outra repercussão muito importante é uma repercussão em nível laboral, quando a gente já fala de crianças maiores ou de adolescentes, em termos de trabalho, de empregabilidade, acabam também tendo problemas de relacionamento, problemas de poder assumir certas tarefas, e isso daí muitas vezes acaba interferindo nas relações deles junto ao trabalho. Várias são as características, né, do transtorno do espectro autista, e eles apresentam realmente várias dificuldades. Primeira dificuldade é a dificuldade da comunicação. Essas crianças são levadas ao consultório em primeira instância, grande parte das vezes porque tem um atraso no desenvolvimento ou na aquisição da fala. Ou, eventualmente, eram crianças que já falavam e que, de repente, param de falar, regridem na sua comunicação. Então, esse é o primeiro ponto que é levado para o consultório, grande parte das vezes, e essas crianças nem sempre passam pelo médico inicialmente, mas são encaminhadas para fonoaudiólogas para ver essa questão da fala, e aí
fica muito claro, vamos dizer assim, o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Uma outra questão que é muito importante, que é a interação social, e essas crianças têm uma grande dificuldade de interação social, principalmente quando a gente vai falar em termos escolares, e que são crianças que vão à escola desde cedo, 2 anos, 3 anos de idade, e são crianças que não se interam, não se aglutinam com outras crianças dentro da sala de aula. Muito pouco participam de atividades coletivas e grande parte das vezes acabam ficando isoladas em um canto. Há vezes, quando essa interação social já é percebida, muitas vezes até em casa, quando existem outros irmãos e não há uma integração dessa criança com os outros irmãos para brincar ou para fazer qualquer tipo de atividade. Então, essa é uma outra questão muito frequente, né, no transtorno do espectro autista. As características, as dificuldades cognitivas, essas são bastante frequentes também, e tem crianças que elas têm dificuldade para o aprendizado, além do que, como elas também não estão focadas em qualquer atividade, não estão focadas em qualquer tipo de ensino, grande parte das vezes o cognitivo acaba sendo comprometido. Dificuldades comportamentais, que elas podem ser em termos de agressividade, de irritabilidade, e essa agressividade ela pode ser tanto autoagressão, como pode também ser uma agressão a outras pessoas, agressão física aos outros. Ou agressão física direta, ou muitas vezes acabam atirando objetos nas outras pessoas. Então, essas alterações comportamentais, elas são extremamente complicadas e muitas vezes difíceis de serem tratadas, justamente porque essas crianças elas são bastante resistentes a qualquer tipo de reprimenda, qualquer tipo de não, além do que elas são muito resistentes a qualquer tipo de mudança, seja mudança de ambiente, seja mudança de qualquer objeto que lhe é caro, mudança até de sala, sair de uma sala para outra, ou sair de casa para ir para um outro lugar, elas são muito resistentes a tudo isso. Hiperatividade também é uma característica do transtorno de espectro autista e que muitas vezes acaba se confundindo numa fase inicial com o TDAH e o transtorno do espectro autista. Há vezes que é difícil o diagnóstico numa fase inicial, principalmente nas crianças muito novinhas. Aí fica muito difícil. Tem uma questão também de autonomia, porque grande parte das vezes essas crianças não têm autonomia, não têm nem para hábitos de vida diária, e isso acaba interferindo também nas dificuldades vivenciadas pelos cuidadores, na grande maioria das vezes. Transtorno do sono é uma coisa muito comum e muitas vezes relacionados ao que nós falamos anteriormente. A dificuldade para ir dormir, dificuldade para conciliar o sono muito agitado, muitas vezes o sono entrecortado várias vezes durante a noite, e há também períodos que eles ficam insone por 24 horas e às vezes até um pouco mais. Essas crianças também têm dificuldades motoras bastante evidentes, principalmente quando existirem comorbidades, tipo, por exemplo, a paralisia cerebral. Então, muitas vezes, as dificuldades motoras, dificuldade de coordenação motora e dificuldade também de equilíbrio, essas crianças também acabam tendo. E, muitas vezes, sintomas de ordem emocional. Então, são crianças que têm, muitas vezes, crise de depressão,
às vezes, uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade acaba interferindo muito no comportamento delas, e essa ansiedade, muitas vezes, elas ficam andando pela sala ou em qualquer outro ambiente, andando para lá e para cá durante um tempo bastante longo, sem parar, por conta desse seu quadro extremamente ansioso. O tratamento para o transtorno do espectro autista, ele é um tratamento múltiplo, né? Então, a primeira coisa que nós temos são as intervenções terapêuticas, que são extremamente necessárias e importantes, e aí a gente precisa recorrer realmente à fonoaudióloga, à terapia ocupacional, a psicóloga, muitas vezes a psicopedagoga, também a fisioterapeuta, que também é muito importante nas intervenções, e às vezes a gente tem outras intervenções paralelas, que são eventualmente a arte-terapia, ou eventualmente o artesanato, trabalhar muitas vezes também com animais, também isso daí ajuda bastante. A ecoterapia, o tratamento também com cães, que tem dado resultados bastante importantes. Portanto, as intervenções elas são variadas, depende de paciente para paciente e depende de situação de cada um. Obviamente que a gente, quando fala em intervenções terapêuticas, a gente fala para grande parte das vezes um nicho muito pequeno da população, porque, infelizmente, isso daí não é uma possibilidade para toda a população ou para todos os pacientes que são portadores do TEA. Em termos de saúde pública, existe uma dificuldade muito grande, muitas vezes, para se marcar a terapia, para se conseguir a terapia, e muitas vezes para ter um profissional adequado para poder fazer todas essas terapias. Portanto, é uma situação bastante complicada ainda no nosso meio. A orientação familiar ela é fundamental, porque além da terapia psicológica que o paciente necessita, a terapia psicológica de família ela é extremamente importante. Em primeiro lugar, para ajudar essas famílias a vivenciarem o problema todo, a aprenderem a conviver com essas dificuldades, e eles precisam realmente aprender a lidar com esse tipo de paciente, com todas as suas nuances. Então, a orientação familiar é uma questão bastante importante. A orientação escolar, essa também é uma outra dificuldade que a gente encontra, porque não é uma situação fácil, nem em escolas públicas e também nem sempre nas escolas de nível particular. Há ocasiões que essas crianças são aceitas na escola, num sistema de inclusão, mas é um sistema de inclusão físico, onde põe a criança dentro da sala de aula e ela fica lá fazendo as suas coisas e ninguém nem toma muito conhecimento do que elas estão fazendo e qual é a orientação que deve ser dada a elas. O certo é ter uma escola que tenha, vamos dizer assim, condições e profissionais capacitados para poder receber essa criança e realmente ajudar essa criança a se recompor dentro da sociedade, dentro do aprendizado, dentro das dificuldades que ela está vivenciando por conta do TEA. Então, muitas vezes, os pais colocam, não, mas existe, doutor, uma lei, mas a lei, ora, a lei, quem é que está preocupado com a lei? A gente tem que estar preocupado realmente com as pessoas interessadas em ajudar, e não com a lei, porque a lei não resolve absolutamente nada para ninguém. A capacitação profissional, que isso daí é muito importante dentro da escola,
que é para poder lidar com essas crianças e poder ajudar essas crianças no seu dia a dia e para recuperar, dentro do que for possível, as atividades dessas crianças. E uma outra parte que é o tratamento medicamentoso, onde existem vários medicamentos que são usados para o tratamento do transtorno do espectro autista. Já saiu? Então, o que nós temos medicamentos que são para ansiedade, medicamentos que são para hiperatividade, medicamentos que são ansiolíticos, medicamentos que são os antipsicóticos, que são os moduladores de comportamento. Então, nós temos uma gama enorme de medicamentos moduladores de humor, que são os anticonvulsivantes. Então, nós temos vários medicamentos que podem ser usados, mas grande parte das vezes a gente não encontra, vamos dizer assim, um eco perfeito dentro de toda a problemática, de todas as questões que essas crianças vivenciam. Então, a partir do período que começou-se a usar o canabidiol, começou-se a perceber, e a gente viu dentro da experiência da gente e dos trabalhos realizados, que havia uma alteração bastante importante na parte comportamental, principalmente o comportamento social. Então, nesse trabalho que foi feito, nós temos não só a avaliação médica, mas também a referência que os pais trazem para a gente, além do que a referência de todos os terapeutas que trabalham com essas crianças, que são vários deles, e que, no fim das contas, a gente tem realmente um relatório bastante substancial de tudo isso. E chegou-se à conclusão de que várias crianças apresentavam uma melhoria do comportamento social, uma integração maior com outras crianças, uma integração maior, inclusive, com as pessoas, e isso daí foi um ponto bastante relevante dentro do esquema do tratamento com canabidiol. Houve uma melhoria da comunicação. Essas crianças começaram a prestar mais atenção, começaram a falar mais palavras, começaram a se comunicar melhor e expressando melhor os seus desejos. Então, isso foi também um ponto bastante importante desde que se começou a fazer o tratamento com o canabidiol. Há uma melhoria do quadro ansioso também, crianças ficaram menos ansiosas, e diminuiu também o estresse dessas crianças, porque essas crianças ficavam bastante estressadas com mudanças de ambiente, com saída de casa, com saída de automóvel, com modificações de aparatos dentro da casa, trocando de lugar e etc. Isso daí estressava muito essas crianças e que, com isso, elas acabavam entrando em crise, né? E que, a partir do uso do canabidiol, houve uma redução bastante importante do estresse. Houve uma melhoria também do cognitivo, passaram a ficar um pouco mais interessadas, porque melhorava o nível de atenção e concentração, e que, com isso, passavam a ficar mais interessadas na parte cognitiva. Melhoria bastante substancial do sono, passavam a ter um sono mais tranquilo, dormindo a noite toda, sem aquela agitação noturna e sem o sono entrecortado que muitas vezes apresentavam. A hiperatividade também passou a ter um controle melhor, e que foram aquelas crianças que chegaram a usar vários medicamentos, inclusive psicoestimulantes, mas sem que obtivesse o resultado esperado, e que com o canabidiol teve uma resposta mais substancial, uma resposta mais consistente. Grande parte das vezes as crianças com transtorno de espectro autista têm problemas intestinais, e a gente sabe que grande parte das vezes se deve a processos inflamatórios a nível intestinal,
E a gente sabe que o intestino é um órgão muito importante na produção, inclusive, de serotonina, que é um dos lugares onde mais produção de serotonina existe, e que, com isso, acabam tendo comprometimento intestinal e, sem dúvida nenhuma, comprometimento ao nível do sistema nervoso. E o canabidiol, em vários casos, conseguiu melhorar essa função intestinal e que, com isso, que eles que eram obstipados de vários dias passaram a ter uma função intestinal mais fisiológica. A espasticidade muscular, que nós já tínhamos falado anteriormente, que tem uma ação bastante importante na paralisia cerebral, esclerose múltipla, etc. E também na epilepsia, principalmente nas epilepsias de difícil controle. Obviamente que todos esses pontos positivos que nós estamos citando a partir do canabidiol não é um medicamento ou um fármaco que chegou para resolver todos os problemas que existem. Obviamente que o canabidiol ele tem ações semelhantes a que outros medicamentos também o têm. Ele funciona mais ou menos em 70% dos casos, 80% dos casos, mas não é um medicamento que resolve todos os casos na sua totalidade e muitas vezes você pode ter efeitos que não são tão importantes assim no caso. De efeitos adversos, nós temos, às vezes, a alteração do sono, que pode, às vezes, acontecer, que não resolve. Muitas vezes pode causar irritabilidade, muito importante. A diarreia, porque muitas vezes ela tem uma ação anti-inflamatória ao nível do intestino, que eram obstipados e, de repente, troca por uma diarreia. E outra coisa que é efeitos adversos que podem alterar, muitas vezes, o apetite. Para muitas crianças que são seletivas no seu apetite, né, na sua alimentação, bastante seletivas, às vezes, aguçando o apetite, elas começam a experimentar outros alimentos e que anteriormente era impossível, vamos dizer assim, delas até experimentarem. E aí existem algumas ocasiões que pode eventualmente interferir negativamente no apetite. Sabemos também que essa alteração positiva para o apetite, isso é visto em pacientes que fazem quimioterapia, que têm uma inapetência muito grande por conta dos quimioterápicos que usam, e as pessoas com câncer também, que têm uma inapetência muito grande, então tem funcionado bastante bem para melhorar o apetite dessas pessoas. Qual é o sentido do tratamento do transtorno do espectro autista ou de qualquer outra patologia das quais nós discutimos anteriormente? Então, é simplesmente a qualidade de vida. Qualidade de vida para o paciente, onde ele vai ter uma comodidade maior de vida, onde ele vai poder ter muito mais satisfação no que ele faz, ele vai poder ter uma participação muito maior na sociedade, vai ter uma participação maior na família, vai ter uma participação maior na escola, em todas as atividades que vai exercer. E, por outro lado, existe também uma qualidade de vida da família, porque muitas vezes, se a gente considerar crianças que são extremamente agressivas, ou crianças que têm crises convulsivas, ou crianças que têm outras alterações comportamentais, a convivência, sem dúvida nenhuma, passa a ser uma convivência bastante difícil, bastante complicada. E, por conta disso, quando a gente consegue, com algum medicamento, melhorar esses comportamentos, sejam agressivos, sejam
de irritabilidade, seja toda essa parte comportamental, sem dúvida nenhuma, isso daí melhora o equilíbrio da família, porque a família com uma criança nessas condições, ela fica totalmente desequilibrada nas suas relações. Há ocasiões que há uma cisão familiar, onde há separação, e em outras ocasiões há uma união maior do casal, no sentido realmente de tratar essa criança com essas dificuldades. Então, se a gente puder, de alguma maneira, aliviar um pouquinho essas dificuldades que eles apresentam, sem dúvida nenhuma, isso daí melhora o equilíbrio familiar e melhora, de uma maneira geral, a qualidade de vida tanto do paciente quanto da família. E só para encerrar, se nós podemos, nós devemos fazer sempre o melhor. É isso que a gente procura dentro do tratamento, dentro da orientação, dentro do que a gente pode sugerir para todos esses pacientes e familiares que têm essas dificuldades no dia a dia com essas doenças. Doutor Abram, eu queria fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu queria que o senhor me dissesse, dentro do transtorno do espectro autista, qual é, não sei se dá para dizer especificamente assim, mas qual seria a melhor indicação? Se é o CBD isolado ou o que chamam de full espectro, né? Ou até mesmo com essa associação de THC, de 3%, de concentração. O que o senhor consegue me dizer sobre? Olha, Vanessa, isso daí é uma coisa difícil, porque isso depende de paciente para paciente. Então, tem paciente, por exemplo, que não tem hiperatividade, não tem problemas comportamentais maiores. Se você usar só o CBD puro, ele pode dar resultados bastante interessantes. Eu estou perguntando porque o meu filho está no espectro, a gente começou o uso do isolado, ele tem uma hiperatividade, mas no geral não é um quadro severo, mas está ali no moderado, e a gente começou com a utilização do CBD isolado, então eu queria ter uma ideia, já vimos bastante melhora, mas a questão da hiperatividade ainda não é, Exato, também tem muito pouco tempo, mas já vimos bastante melhora. Exato, essas melhorias elas são importantes e aí tem que ver até que ponto essa hiperatividade é uma hiperatividade que está interferindo, vamos dizer assim, na vida dele geral e também na relação familiar, certo? Não só na escola, como no social, como também em casa. Agora, se é um quadro que não está atrapalhando, que não está incomodando, tudo bem, eu acho que pode ficar só com os benefícios do CBD puro, sem problema maior. Por outro lado, se há alguma interferência, não só na família, mas para ele mesmo, que não é uma situação cômoda, não é uma situação aceitável, o comportamento dele, eu acho que o THC é mais do que bem-vindo. Tá, mas digamos assim, a grosso modo, digamos que a indicação correta poderia ser começar com CBD isolado e, se houver necessidade, mudar posteriormente. Exato, enfim. mudar ou acrescentar, não tem problema nenhum. Eu acho que é por aí. Na verdade, você começa por um e você vai ver qual vai ser o resultado. Se for satisfatório, ótimo. Se não, vai acrescentar o outro. Foi o que a neurologista conversou com a gente sobre, ela falou, vamos, dependendo tudo sempre da demanda dele, né? Mas eu acho que é absolutamente pertinente. Tá ótimo, obrigada. Pois não. Doutor Abram, boa noite. Eu também queria fazer uma pergunta, acho que até está meio escuro aqui, eu estou no quarto. O senhor fala muito sobre o canabidiol, o senhor é um entusiasta do canabidiol, mas eu vejo que muitos médicos, eles têm muita resistência ainda.
Eu moro em Brasília, o meu filho, ele foi inclusive diagnosticado pelo senhor com 1 ano e 8 meses aí em São Paulo, e desde a pandemia eu não consegui voltar com ele para ver o senhor. E eu já falei várias vezes com a neuropediatra sobre o canabidiol. Falei, o doutor Abram, quando eu fui lá em São Paulo a primeira vez, ele já falava disso e tal. Ela, mas não é legalizado, você não pode usar isso. O pessoal da Abrace, aqui em Brasília, parece que fornece para as famílias, mas só quem tem filho com epilepsia é que tem o direito de comprar. E se a Anvisa ou alguém denunciar que você está usando e não é para epilepsia, dá problema. Foi isso que ela me disse, a médica. Então, desde então, o menino ele tem uma hiperatividade muito alta, a gente tem um problema muito sério, porque ele bate muito, né, na parede, bate o pé, bate a mão, é agressivo, e a gente não consegue fazer nada. E eu não consigo convencer a médica. E outra, se o senhor puder me dar uma indicação de um bom médico aqui em Brasília, que receite canabidiol, que seja entusiasta, porque eu participo das suas palestras, eu sigo o senhor, mas eu vejo que isso não é todo médico, é uma porcentagem pequena ainda. Eu não sei se eu estou errada. Não, o que acontece é o seguinte: isso tudo é provavelmente a falta de experiência e de vivência com o medicamento. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, que não tem nada a ver, porque nós, quando fazemos o relatório para a Anvisa, a gente coloca que é transtorno de espectro autista. Ninguém falseia o relatório dizendo que tem epilepsia para tomar o medicamento. Então, não tem nenhuma contravenção nisso tudo, porque isso daí já é aceito pela Anvisa. Inclusive, a importação dos medicamentos, e você hoje tem vários laboratórios que estão importando em São Paulo, aí no Brasil todo, e que estão usando sem problema nenhum. E estão usando até para outras doenças, né? Para fibromialgia, eventualmente para paralisia cerebral. Agora, eu acredito que seja só por falta de vivência dos colegas em relação a isso, mas o medicamento está aí e está para ser usado, está para ser testado por todo mundo, não é uma caixinha fechada que só meia dúzia de pessoas que podem fazer isso e que mais ninguém tem acesso. Não é real isso. Ele está aí à disposição de todos. E pode fazer a compra pela Anvisa, porque é só feita pela Anvisa, e nos documentos é tudo colocado como manda a lei. Quer dizer, é transtorno de espectro autista? É transtorno de espectro autista, eu estou usando para isso. Tanto que no relatório da Anvisa se coloca que é para o prazo de uso de 1 ano, que isso daí é uma questão obrigatória. Então, eu acho que deve ser alguma distorção aí de alguns colegas aí que desconhecem. Abraham? Ok, obrigada. Oi. Oi, Abraham. Bom, Vanderlei. Tudo bom? Oi, Vanderlei, tudo bom? Excelente exposição, viu, Abraham? Gostei bastante. Mas eu só quero complementar... Nada como ter bons amigos. Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que enfatizar, Abraham, a falta de literatura, mesmo em português, tá? Para atingir médicos em várias regiões desse Brasil imenso, tá? Não é todo mundo que tem acesso à língua estrangeira, você sabe disso, tá? Então, aí falta conhecimento. Ao mesmo tempo, tem aquele binômio, repressão e pesquisa. Queremos pesquisas, queremos aplicabilidade, mas ainda existe aquele estigma de que tudo é reprimido. Enquanto a Anvisa autoriza, o governo também reprime em certa parte. Não é só aqui, nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Tá? Então, isso eu acho que essa difusão que você faz não é ser só entusiasta, é ser realista para todo mundo. Quantos médicos estão vendo você aqui hoje? Quantos médicos estão interessados no que você está expondo? Sabendo que pode-se usar o canabidiol, o CBD isolado, com THC combinado, quais são as proporções, um que causa um pouquinho do efeito mais high. Como é que você vai dar? O que você vai usar? Tintura, óleo, seja lá o que for.
Então, eu acho que falta isso, conhecimento para médicos. E a população, os familiares que têm toda aquela ansiedade, estão indo até mais à frente do que muitos médicos. Então, essa função sua, eu acho importante, tá? Quebrar esses paradigmas de que canabidiol é só para epilepsia. Não, hoje tem esse leque todo para nós usarmos. Por isso que eu dou os parabéns para você. E aí, depois, só queria fazer uma pergunta naquela máxima. Uma vez começado, seja lá de que forma for, e consumido a medicação pelo paciente, sempre será possível ter que tomar mais ou eu posso regredir? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. O que acontece é o seguinte: primeira coisa, eu agradeço muito a sua intervenção. Eu acho que você tem toda a razão com a falta de literatura, embora algumas coisas já estejam aparecendo por aí. Agora, também tem uma outra questão, que é o seguinte, que como durante muito tempo isso daí foi uma contravenção e até certo ponto um crime, então fica ainda aquela imagem, poxa, mas eu vou dar maconha para o meu filho, que é uma coisa criminosa, como é que eu vou lidar com essa dualidade, né? Então também tem essa questão. Muitas vezes os pais, você faz a sugestão de que pode usar, não, mas doutor, mas isso daí é maconha, mas como que eu vou dar maconha para o meu filho? Então há também ainda uma falta de conhecimento também do público em relação a isso. E por conta disso ainda existe a dificuldade para plantar, dificuldade para comprar, dificuldade para tudo nesse sentido. Então as pessoas ficam mais reticentes. Poxa, mas se é faixa preta, então é perigosíssimo. Então é melhor eu não usar. Quando na realidade não é nada disso, né? Agora, quanto à questão da dose, o que a gente usa realmente, a gente começa com uma dose pequena e a gente faz a titulação. Você vai aumentando progressivamente até atingir os objetivos que você está esperando. Agora, quando você está naquele patamar, você mantém do jeito que está. Se você percebe que está uma estabilidade bastante boa, você pode começar a reduzir também progressivamente para ver se vai ter um resultado positivo. Se tiver, ótimo, continua. Se não, muda. Aí você vai... É a tal história, é a adaptação a cada um na sua necessidade. Mas eu só gostaria de fazer uma pequena colocação, que nós ainda estamos um pouquinho atrasados, mas isso vem lá dos Estados Unidos, desde a década de 20, 30. Ao mesmo tempo que agências estimulavam pesquisa com a cannabis, o governo, que era uma agência de governo, de pesquisa, o próprio governo reprimia tudo isso. E nós estamos continuando isso no Brasil. Parece que estamos repetindo aquele problema lá de 1920, 1930, que também não era só o governo, era a imprensa, eram laboratórios que não queriam que a coisa florescesse, que se usasse. Então, nós estamos muito atrasados e vamos continuar ainda um certo tempo. Temos que ser realistas quanto a isso. Na verdade, é o seguinte, naquela época se usava rodo, a maconha, se usava bastante. Aí, de repente, apareceu um luminar dizendo que aquilo lá era semelhante ao ópio e que, por conta disso, que acabaram proibindo o uso da maconha naquela ocasião lá. E um papel muito grande que teve foi a própria imprensa na época daquele Rudolf Hess, né? Ele também reprimiu, fez muita propaganda contra. E isso, nós continuamos repetindo isso no Brasil até hoje. O Rudolf Hess, ele fez essa propaganda muito contra a imprensa, criminalizando, não estimulando as pesquisas também. Aí teve que aparecer um paladino lá, que foi o Carlini, e que
Aqui, né? Curiosamente, ele, quando organizou o último congresso, que foi há 3 anos passados, que ele organizou, ele, aos 90 anos, 89 anos, ele foi chamado na Polícia Federal para depor, porque ele estava preconizando o uso recreativo, quando isso daí era uma coisa que ele discriminava. Você imagina um sujeito professor, 50 anos trabalhando com isso, sendo indagado na Polícia Federal porque organizou um congresso sobre o canabidiol. Triste, né? Triste. Então, mas eu acho assim, eu acho que nós hoje, só contextualizando, eu acho que nós temos um personagem hoje que está presente entre nós que apoia essa causa, que chama-se Fernando Henrique Cardoso. Só basta dar ouvido a ele. Entende? Sim. Eu acho importante para a gente. Agora tem que ver até que ponto ele ainda tem muita voz. Professor, Pois não. doutor, eu queria avisar para a moça de Brasília que eu estou em Goiânia e eu comprei o canabidiol para minha filha na Drogazil. Já está sendo distribuído nas farmácias. Eu não sei de outra farmácia que venda, mas, inclusive, ele tem um preço mais acessível do que o importado. Então, a situação hoje já está bem, quer dizer, ela pode ficar tranquila e realmente, pelo que a minha experiência de consumidora, né, que eu fui comprar e eu já tinha comprado para minha mãe importado, hoje já não precisa disso, basta uma receita. Mas esse exato. canabidiol aí não Tem também tem aí que o THC, pessoal... né, doutora Abra? Exato, que o pessoal tem Esse usado tem muito para THC. enxaqueca, para dores de cabeça muito Não, rebeldes. esse tem THC, sim. Esse tem THC. A minha a médica da minha filha passou com THC, inclusive a da minha mãe não tinha THC e era importado do Uruguai, mas da minha filha ele tem THC. Inclusive a opinião dela é que para o transtorno do espectro autista a combinação com THC é mais eficiente. Ela já me disse que pensa assim. Uhum. Perfeito. Doutora Abram, deixa eu perguntar se alguém mais quer fazer pergunta. Quanto tempo mais o senhor quer ficar, doutora Abram? Até amanhã, tudo bem. Pessoal, eu queria avisar que esse vídeo vai ficar no YouTube do Terapia de Mães Atípicas. Quem quiser assistir de novo, assistir depois, vai estar lá no canal do YouTube. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, coloca a mãozinha aí para o doutor Abram chamar e daqui a uns 10 minutinhos a gente pode terminar. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não estou vendo a tela inteira, doutora Abram. Bom, pessoal, se alguém quiser Eu tenho fazer... uma pergunta. Pode fazer. Oi. Então, eu queria saber se as crianças e adultos que têm TEA ou paralisia cerebral, TDAH ou depressão, se é recomendável que eles tomem canabidiol ao longo da vida. E, caso contrário, se começar a tomar e tiver que parar, se as comorbidades não regridem. Se os sintomas voltam, né? Não, o que acontece é o seguinte, eu acho que deve usar até quanto for seu bem-estar. Por que não? Se está fazendo bem, se está ajudando, se está melhorando o quadro, vai usar durante um tempo. Não há nenhum inconveniente nisso, eu acho. Aí vai depender de paciente para paciente.
Porque se você está tratando, por exemplo, a espasticidade, e você está usando o medicamento, não vai ser durante um período de alguns meses que você vai diminuir essa espasticidade e você vai tirar o medicamento e a espasticidade desapareceu. Você vai ter que usar isso de modo crônico para diminuir essa espasticidade. Porque essa espasticidade, além de ser incômoda, ela é dolorosa. Então, isso daí é um incômodo bastante grande e te limita também a locomoção, as atividades em geral. Então, eu acho que vai usar o tempo que for necessário, não tem problema nenhum, mesmo que seja o resto da vida. Tá ótimo, muito bem esclarecido. É que eu também acho Mas alguém que tem alguma pergunta? depois de uma certa idade, a gente não pode ficar pensando mais em independência, em vício, etc. Tem que pensar em bem-estar, em bem viver. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode? O meu filho está tomando puro diol. E tem algum tempo, eu não peguei o começo, mas tem algum tempo para você ver uma melhora? Assim, tipo, ele tem que dar 1, 2, 3 meses para ver alguma melhora? Ou não tem uma data certa, assim, para melhorar? E sobre a pergunta dela, eu não entendi a resposta. Se eu parar de usar, tipo, ele vai tomar 1 ano. Se eu parar, ele regride as habilidades que ele adquiriu usando o medicamento? Aí é que está, depende do quadro clínico. Eu expliquei anteriormente, ou expus anteriormente, que eu tenho pacientes que tomaram durante 1 ano e, posteriormente, como eles estavam numa situação bastante cômoda, bastante tranquila, o medicamento ele foi retirado progressivamente, pararam de tomar e, de repente, eles estavam tão bem quanto antes. Então, não estavam mais precisando do medicamento no dia a dia. Então, isso é uma situação que pode acontecer. Existem outros pacientes onde você começa a retirar a medicação e aí volta a ter alteração de comportamento, ou eventualmente fica mais disperso, fica mais agitado, atrapalha o sono. Então, nesses casos, você reconduz a dose anterior, onde estava tudo equilibrado, e mantém isso durante mais um tempo. Você pode fazer isso mais 1 ano, 2 anos, e depois ir tirando, e aí fica realmente a critério da orientação do médico que tiver a testa do caso. Então, há possibilidade de retirar. Agora, o tempo que ele começa a funcionar depende também, porque quando começa o tratamento, nós começamos com doses muito pequenas e a gente vai aumentando progressivamente até atingir os objetivos. Agora, pode ser que no caso que tem aí uma pergunta, né, que o paciente está tomando há 3 meses e a mãe não viu modificações maiores, pode ser que seja ainda nessa fase de titulação que você está aumentando progressivamente até atingir o objetivo esperado. Então, isso pode eventualmente ser esse caso, né? Aí teria que Entendi. conversar com o médico para ver se ele está fazendo esse esquema, ou a mãe deve saber se está fazendo esse esquema, ou se já entraram com uma dose X e com isso ele não melhorou nada. Sim, o meu filho começou com 0,5, foi de 1 semana. Agora ela estabilizou no 2. Mas faz 1 mês e meio, mais ou menos. É que ele tem apraxia na fala. Então, ele não tinha nem a intenção de falar e hoje ele já tem a intenção, com 1 mês e meio. Entendeu? Assim, eu não tenho intenção de parar. Eu digo Nem só que se eu deve, der, acho que nem deve. porque é muito caro, entendeu? E Uhum. só que eu queria, tipo, dar 1 ano, por exemplo, entendeu? Não que eu vá parar, eu vou tentar dar 1 ano, né, pelo valor, mas
lógico que a gente vai fazer de tudo para continuar, porque com 1 mês e meio ele já deu esse avanço enorme, entendeu? Agora, você pode imaginar que a apraxia da fala não é uma coisa que vai se curar com o tempo. Ele vai ter isso, né, para o resto da vida. Então, eu acredito que, talvez, quando retirar a medicação, pode ser que vá apresentar alguma regressão, vamos dizer assim, mesmo que seja pequena em relação à fala, né? Mas eu acho que tem que aproveitar o tempo agora, usar o tempo que for, e se está sendo benéfico para ele, é isso que é o mais importante de tudo. Sim, mesmo porque, por isso que é a minha pergunta, se ele ia regredir, porque ele, né, tem o autismo, né, e ele já estava falando algumas coisas, só que por conta das luzes, né, que ele ficou exposto às luzes num circo, e isso fez ele voltar, entendeu? Ele ficou mudo de novo, Sim, sim. ele teve esse bloqueio, desorganizou o cérebro dele, essas foram as palavras, mas com o canabidiol, ele melhorou a concentração, a atenção e voltou à intenção da fala. Só que foi diagnosticado com apraxia. Isso que eu estava querendo dizer. Se tem pode regredir, esse é o meu medo. Não tenha medo de nada, continue o tratamento, siga a orientação do médico que está orientando, certo? E, se for pertinente mais adiante, ele vai sugerir também ou a suspensão, ou a redução, ou eventualmente a continuação. Então, por enquanto, o mais importante no caso, como ele está tendo resultado positivo, baixe um pouquinho a bola da sua ansiedade e vá em frente. Tá ok, obrigada. Ô, Abrão, Diga. uma coisa que eu queria só de que você enfatizasse para as mães, que eventualmente um grande número de crianças que você prescreve tem que ter esse acompanhamento, porque a criança também vai crescendo, a criança também vai ganhando peso, e você precisa adaptar essa dose. Tem que corrigir de tempos em tempos. Dose padrão não é só macrodose. Ele tem que estar naquele acompanhamento diário. É como qualquer medicamento que a gente usa, que a gente faz a correção por quilo de peso. Né? Até mesmo intervalos de horas, se toma com alimentação, próxima alimentação, se tem gordura a mais, se ele é lipofílico ou não, se toma com água, se toma antes da alimentação, se toma junto. Então, isso tudo para o público leigo, como todas, nós sabemos, do ponto de vista médico, quantas medicações são metabolizadas, ou se vão via estômago, ou se vão via supositório, se passam para o fígado, que outras alterações do metabolismo pode ter, que às vezes não tem o efeito adequado da dose. Então, isso o médico tem atento. Por isso que a gente enfatiza que nada a fazer por conta própria, que tem alguém experiente ajudando. Com certeza. Larissa, acho que o pessoal pode jantar agora, né? Pode. Ou ir dormir, né? Doutora Abram, mas para terminar, deixa eu fazer a pergunta do meu esposo, que está aqui do meu lado. Opa, tudo bem? Porque senão, como é que tá? você sabe, né? Vai dar problema aqui em casa. Ele quer saber, deixa eu falar para ele, o que você quer saber? Ele não pergunta porque ele é tímido, eu vou falar então. Ele quer saber o seguinte: Augusto toma o aripiprazol e o Maxapran à noite. Ele perguntou se entrasse com canabidiol, qual desses que ia substituir? Ele toma aripiprazol e o que mais? Maxapran. Maxapran. Bom, em princípio, você pode começar com o canabidiol, mas mantendo os dois. Aí, com o passar do tempo, você vai ver qual que você vai poder suprimir, certo? Às vezes, você nem pode suprimir. Muitas vezes, você tem crianças que já tomavam outros medicamentos, você acrescenta o canabidiol, ele tem uma série de vantagens.
mas você não pode mexer no resto, porque o resto está funcionando de uma outra maneira e que está mantendo um equilíbrio, e se você realmente tirar, você muitas vezes perde os benefícios. Então, aí tem que adaptar. Ele está pedindo para eu complementar aqui, a pergunta é dele. Ele está dizendo o seguinte, é porque à tarde o Augusto aumenta a ansiedade. No período da tarde, ele fica, às vezes, fica mais ansioso, mais inflexível, mais agitado, principalmente agora nas férias. Uhum. É o que acontece sempre no final da tarde com a maioria, né? Que fica mais ansioso, mais agitado. Aí a única coisa que pode fazer, eventualmente, é antecipar um pouquinho o horário da medicação que ele toma à noite, antecipar um pouco, certo? Ou, eventualmente, se for usar aí acrescentar o canabidiol, eu acho que é uma boa tentativa. Entendi, doutor Abram. Doutor Abram, então vamos jantar, né? Eu vou Exato, continuar aqui a minha labuta da noite aqui com o Augusto. Muito obrigada pela presença do senhor, pela presença de todos os pais, pela presença de todas as mães, dos seus amigos, doutor Abram. E quero agradecer mais uma vez, dizer para o senhor que eu passo para o senhor o vídeo editado. A gente vai colocar esse vídeo lá no canal do YouTube e disponibilizo também para o senhor compartilhar, doutor Abram. Muito obrigada por tudo. Eu um grande agradeço abraço. Agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente aos participantes e até uma próxima vez, que seja breve.